Olá pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um tema que ele é muito importante para a nossa sociedade atual, que vai ser a política e a relação intercultural na formação da sociedade crítica e participativa. A ideia do vídeo de hoje é entender como a cultura e os meios políticos interferem diretamente na construção da sociedade atual, onde essas ações vão influenciar no nosso modo de pensar e no nosso modo de conviver também, onde a gente vai ter uma percepção de mundo muitas vezes alterada e até construída através desses meios culturais que estão interligados com a política. Bom, e o primeiro, a gente tem que entender esses conceitos do que é cultura e do que é política. E muitas vezes, quando a gente fala de política, a gente pensa logo em políticos, como presidente, prefeito ou vereadores. Mas a política não é somente isso. A política vem baseada também na construção da sociedade, como construção de órgãos públicos, lei e diretrizes em que a sociedade se segue, arrisca no caso, e também de como as relações interferem nesse meio político. E também a gente vai ter essa construção do estereótipo de cultura. O que é cultura? Cultura vai ser só uma dança, uma comida, um feriado, mas a cultura não é somente isso. A cultura é uma formação de valores, ou seja, tudo da nossa vida é uma formação de valores, seja ela do dia a dia, no nosso cotidiano, ou então ao longo dos anos, por exemplo, como a chegada da afro-brasileira, que se espalhou muita cultura no nosso país. E sim, esses dois meios vão estar conectados um com o outro e interagindo entre si por diversas vezes, mesmo que a gente não perceba ou não consiga perceber. E aí que vai entrar alguns problemas, como a representação e escolha política e essa relação com a cultura e os meios políticos. Da representação política, a gente sempre vai escolher o meio partido ou partidário onde a gente se sente identificado. Onde a gente tenta buscar uma visão muito parecida com a nossa para uma melhora da sociedade, como melhora da educação, saúde, mas nem sempre a gente consegue ter esse retorno. E por que que a gente não consegue ter esse retorno? Porque por diversas vezes minorias ou comunidades não são encaixadas nesse tipo de participação da construção da sociedade. E além disso tudo, problemas como desigualdade social vão interferir diretamente nesse meio construtivo e participativo das pessoas na construção da nossa sociedade em geral. Onde é aí que vai entrar o espaço público e também a política moderna. O espaço público seria aquele espaço onde a gente consegue se encontrar, um espaço físico, como escolas, instituições, congressos, onde é possível o debate e a conversa de forma geral. Já a política moderna vai ser a política o quê? Das redes sociais, por exemplo, onde a gente vai ter uma influência muito grande culturalmente em escolhas políticas que vão interferir na construção da sociedade. Onde a política moderna vai estar focada muito ali em internet, páginas de redes sociais e espalhamento de fake news para a construção da sociedade, o que vai interferir muito nas relações sociais. E é aí que a gente vai ter um dos impactos muito grande na nossa sociedade atual, que vai ser uma mascaração do imperialismo no Brasil, por exemplo. E o que seria esse imperialismo? Seria um grupo ou então diversas pessoas que tentam impor sua cultura sobre outras pessoas, a fim de tomar bens maiores para si mesmo e para desenvolver uma questão maior de ganhos de bens e de aspectos sociais. E através desse imperialismo, a gente vai ter uma das maiores consequências da nossa sociedade atual, que vai ser o quê? Que vai ser a influência direta, através das redes sociais e o preconceito já estabelecido no nosso país, onde esses grupos eles vão persuadir e tentar dominar outros grupos de pessoas, como por exemplo o preconceito de estados ou de regiões, onde a gente já sabe que no nosso país tem o maior estereótipo de pessoas do Sudeste contra o Nordeste, por exemplo. E nisso a gente vai ter uma rixa partidária, onde pessoas de esquerdas, que são contra de pessoas de direita, vão tentar meio que derrubar
essas outras pessoas a partir de quê? Da internet, muito através do espalhamento de fake news, por exemplo, onde diversas notícias que não têm nenhum fundamento, ou então que não são verdade, ou então que tiveram a verdade alterada, elas vão ser espalhadas e assim vão meio que afetar culturalmente essas pessoas de diversos lugares. Pessoas que já têm uma convicção do que é a construção da sociedade política, elas vão perder essa construção acreditando em uma mentira e assim tomando decisões erradas em escolhas partidárias, por exemplo. E é isso que entra a cultura com esse meio político, porque a cultura ela atinge milhões e milhões de pessoas de cada país, independente do país que seja, como o nosso ou como qualquer outro pelo nosso mundo. E para isso, para a gente conseguir combater essa desconstrução política, a gente tem que conseguir identificar essas máscaras do imperialismo e combater esse tipo de ação de grupos que fazem esse tipo de coisa. Para isso, a gente tem que ter mais coerência e também atenção no modo com que a gente participa de debates ou de conversas políticas. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo, onde a gente falou um pouco sobre o meio político e a relação cultural que é estabelecida hoje em dia no nosso país, por exemplo. Eu espero que vocês tenham curtido e é isso, até a próxima.